Irmãos, aqueles que estão com a Bíblia aberta, nós iremos fazer a leitura apenas de 11 versículos, do versículo 1 ao versículo 11. Então, abre em Filipenses, capítulo número 3, iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Será muito, muito precioso. Todos abertos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outro, que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Bendizemos o teu nome, Jesus, pela sua palavra. Bendizemos o teu nome, devotamos, tributamos o teu nome aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por podermos lê-la e obrigado por podermos sermos ministrados por ela. Obrigado porque o Senhor criou o mundo pela sua palavra, criou a igreja pela sua palavra e continua sustentando o seu povo pela sua palavra. E mais uma vez nessa manhã tenha graça de nós, tenha misericórdia e continua ministrando, alimentando o seu povo com a sua palavra. Que o meditar do meu coração seja agradável a ti, Senhor, e que eu não fique aquém, e que eu não vá além do que o Senhor tem a nos ministrar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Lembro da primeira vez que eu fui ao Beto Carreiro. A semana que antecedia foi de muita emoção, expectativa, ao imaginar como seria o grandioso parque mágico de diversões. O frio na barriga, irmãos, a cada minuto que passava, só aumentava. Na época que o Beto Carreiro era vivo ainda, e tinha os desfiles ao final da tarde, na frente ali onde tem o passeio de trem, a expectativa aumentava e eu lembro que eu flertava com 2 sentimentos. O primeiro sentimento, de alegria quando eu cheguei ao parque. E o segundo sentimento, tristeza, porque o dia tinha acabado. Da mesma forma, irmãos, passado alguns anos, quando Cristo me encontrou, eu passei pela mesma situação, guardadas as devidas proporções, só que a expectativa não era para um parque de diversão. A expectativa era para o grande dia da chegada do retiro. Os famosos retiros. Eu lembro que a expectativa, na medida que o retiro chegava, o frio na barriga aumentava, a alegria aumentava. E eu lembro que 2 sentimentos também me vinham muito forte. A alegria de quando começava e tristeza quando terminava. Que parecia que toda aquela emoção funcionava apenas de sexta ao final da tarde, ao domingo ao meio-dia. Passado alguns anos, eu comecei a trabalhar em um serviço braçal. E quem trabalha em serviços braçais, de segunda a sexta-feira, em serviço pesado, sabe a alegria e a bênção que é um final de semana. Da mesma forma,
eu flertei e veio 2 sentimentos muito fortes. A alegria quando chegava a sexta-feira. E a tristeza quando eu via o hino do Faustão. Porque sabia que segunda-feira estava logo ali. Não sei se você já passou por alguma situação parecida. Na igreja, no trabalho, na sua infância. Não sei se você já ficou feliz e ao mesmo tempo triste ao saber que aquela situação, aquele momento, iria passar. Eu não sei se você já passou por extremas felicidades e ao mesmo tempo despencar em muita tristeza, ao ponto de corroer o peito, alguns até. Hoje eu gostaria de ministrar para nós nessa manhã acerca da alegria indestrutível no cristão. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo da leitura que fizemos hoje, no versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, estamos em uma série que carrega 2 palavras, que tem sido a linha mestra, o tom principal dessa canção, dessa carta chamada Filipenses. O refrão desses 4 capítulos poderia ser alegria e contentamento. No capítulo 4, verso 11, Paulo reforça isso. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contexto da fala do apóstolo Paulo é que ele estava na prisão e os filipenses haviam mandado uma oferta para ele, a fim de contribuírem com a sua vida. E essa oferta não envolvia apenas dinheiro, mas envolvia comida, livros, principalmente livros para o apóstolo, e roupas, pois na prisão em que o apóstolo se encontrava, ele estava privado de tudo isso. E quando o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos filipenses, aproximadamente 10 anos depois que ele plantou a igreja em Filipenses, ele escreve grato pela oferta, ele louva o nome de Jesus pela generosidade dos irmãos, porque, para quem não sabe, Filipenses foi a única igreja que não abandonou o apóstolo Paulo no fim da vida. Acontece que Paulo afirma, mesmo sendo grato, Paulo afirma que independente da oferta que ele havia recebido dos filipenses, ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Note que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a estar sempre contente, a não experimentar picos de alegria, a não experimentar picos de satisfação. Mas ele diz que ele aprendeu a viver contente, a estar sempre deste modo. Aqui nós aprendemos, irmãos, que alegria é diferente de felicidade. Nós aprendemos, irmãos, que a alegria ela é mais profunda. A alegria ela é mais consistente. A felicidade ela é superficial. A alegria ela é constante. A felicidade é momentânea. A alegria é verdadeira. A felicidade é efêmera. O que Deus quer para nós, nessa manhã, ministrar a minha, a sua vida, é dar uma alegria cristã. Felicidade, irmãos, ele vem da palavra latina fortuna, que significa sorte. Ou seja, quando a minha sorte é boa, então a minha felicidade aumenta. Quando a minha sorte é má, a minha felicidade despenca. Porque a felicidade se baseia inteiramente nas circunstâncias da vida. E pode ser experimentada tanto por crentes como por incrédulos. Ela é passageira, irmãos, ela é frágil, ela é uma experiência momentânea que pode desaparecer tão depressa como ela surgiu. Mas a alegria, irmãos, ela é diferente. A alegria que Paulo se refere não é a felicidade. Não é um sentimento de satisfação associado a acontecimentos favoráveis, mas um sentimento de satisfação sim, mas mesmo em meio a acontecimentos desfavoráveis. De fato, irmãos, a alegria persiste diante da dor, do sofrimento e até da morte. Como distinguir isso, irmãos? Quando as coisas vão bem, é muito difícil distinguir entre a pessoa feliz e a pessoa realmente alegre. Porque quando vai bem, tudo parece que é tudo feliz e alegre, e parece que tudo se mistura.
Mas quando as coisas vão mal, quando vêm as decepções, as provações, os sofrimentos, se torna fácil perceber a diferença, porque a felicidade foge nos momentos difíceis, mas a alegria no cristão permanece. Porque a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ela não deriva das coisas deste mundo, não depende da luz do sol, não depende da temperatura do dia, não depende das afirmações positivas, não depende, hoje está chovendo, hoje eu fico um pouco triste. Hoje é dia de sol, vamos viajar e eu estou feliz. Não depende da luz do sol, da temperatura, do tempo, do clima. A alegria é autêntica. Ela não é positivista e nem triunfalista, mas ela é autêntica porque ela permanece no cristão, mesmo quando ele está em crédito e também até quando ele está em débito. A autêntica alegria permanece quando triunfamos. A autêntica alegria permanece quando perdemos. Timothy Keller, falando sobre o realismo da vida cotidiana cristã, ele diz assim: devemos nos alegrar com o sucesso, mas não demais. Nos entristecer com o fracasso, mas não ao ponto de ficarmos arrasados, pois nossa verdadeira alegria futura é garantida por Deus. Qual é a fonte da alegria autêntica e indestrutível, meus irmãos? A autêntica alegria cristã, ela é resultado de um relacionamento pessoal com Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso mesmo. A autêntica alegria, ela vem do conhecimento do Senhor. E essa fonte se eleva acima das circunstâncias. Não pode ser drenada por nenhum mal, por nenhuma situação que nos rodeia. Ela é a alegria de termos um relacionamento autêntico, pessoal, com Deus por intermédio de Jesus. O interessante, irmãos, é que essa alegria indestrutível, ela está disponível nos momentos bons e nos momentos difíceis, na riqueza e na pobreza, justamente porque Deus está disponível para nós, tanto nos momentos difíceis como nos momentos bons. Então, o que a gente pode concluir até aqui? É que Paulo descreve que a alegria no Senhor como sendo algo maior que a felicidade. Pare para pensar, irmãos, na situação do nosso amado apóstolo Paulo. Ele se encontrava em uma prisão fria, solitária, vigiada, sem privacidade, sem luxos de uma comida gostosa ao fim de semana, sem um passeio agradável de vez em quando. Paulo estava privado de tudo aquilo que muitas vezes é a fonte da nossa alegria. E mesmo privado de tudo isso, ele nos encoraja a termos a alegria. Porque ele mesmo, diante dos carrascos que lhe atormentavam, diante das privações que lhe amarravam, Paulo continuava se alegrando no Senhor. Justamente, irmãos, porque a alegria, ela não é fruto do pensamento positivo, é um dom divino, transcendente, é tudo aquilo que transcende qualquer coisa que podemos fazer. Não é algo que podemos produzir. A alegria cristã não é algo que podemos fabricar. A alegria cristã não pode ser produzida na indústria do eu. Não pode ser produzida na indústria do meu pensamento que é vencedor. A alegria cristã, ela é um dom divino. É um presente sobrenatural. Esse é o foco de Paulo em toda a carta aos Filipenses. E aqui no capítulo 3 ele reforça: irmãos, igreja, alegrem-se no Senhor. Perceba, irmãos, Deus está falando conosco nessa manhã. Alegrem-se no Senhor. Aí você pode fazer uma pergunta: pastor, você não sabe como foi minha semana. Pastor, você não sabe como tem sido meus dias. Pastor, você não sabe como está o meu coração. Você não sabe a luta que é chegar aqui. Fique tranquilo, que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que nessa manhã tem a capacidade de transformar nosso luto em alegria. Como podemos viver essa alegria indestrutível, irmãos? Essa primeira pergunta que fica.
O apóstolo Paulo é muito claro. Quando ele se dirige aos filipenses, ele fala, irmãos. Ele faz uma clara referência aos irmãos. Esses irmãos são aqueles irmãos e irmãs que nasceram de novo na família de Deus, que assim como Paulo tem Deus como Pai e Jesus como Senhor. O que isso significa, irmãos? Que essa alegria autêntica, indestrutível, atemporal, só pode ser vivida dentro de um relacionamento autêntico com o Senhor. A alegria não é algo que nós podemos customizar. A alegria cristã não é algo que nós podemos gourmetizar. Não é um pedaço que nós podemos retirar do cristianismo e viver separadamente. A alegria cristã está colada em Cristo, não está anexada em Cristo, faz parte da natureza de Cristo. Não tem como viver a alegria cristã sem o Cristo. O melhor que este mundo pode esperar são felicidades momentâneas. Por isso há tanto investimento em felicidades momentâneas. Por isso que a indústria do entretenimento investe tanto em felicidade momentânea, pois a cultura pop tenta emular a alegria, mas não consegue. Sabe por quê? Porque embora possam fazer hologramas da alegria, não é real. Quando você chega perto, você não toca nada, porque são só imagens. É como uma miragem de alguém que tem sede no deserto. À medida que você se aproxima, aquela miragem diminui. Mas a alegria cristã não é uma miragem, é uma verdadeira imagem da realidade, que à medida que você se aproxima, diferente da miragem, ela não diminui, ela aumenta, o zoom vai aumentando, assim como você fica no alto de um monte, a vista, o horizonte, você olha, uau, que paisagem linda, e à medida que você desce do monte e vai em encontro à paisagem, ela aumenta, as árvores ficam maiores. Essa é a alegria cristã. À medida que nos aproximamos de Cristo, à medida que nos aproximamos dele, a alegria cristã aumenta. Mas à medida que nos afastamos dele, a alegria cristã diminui. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando falamos de alegria autêntica, que só pode ser vivida dentro de um relacionamento com Cristo, nós não estamos falando que ela só pode ser vivida por líderes espirituais, que ela só pode ser vivida por crentes maduros, só pode ser vivida por aqueles que têm mais de 20 anos, 10 anos na fé, ou por aqueles que tiveram grandes experiências com Deus, que já experimentaram grandes milagres. Não, irmãos. A alegria é acessível desde o momento do batismo. A alegria é acessível, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não está de agenda fechada para a humanidade. Repete comigo, Deus não é um cara super ocupado. Deus não está na correria. Irmãos, diferente de nós. Deus não está na correria. Deus não é um cara super ocupado. Não. A alegria é acessível porque Deus está de agenda aberta para nós. Muitas pessoas acham que Deus é um cara super ocupado. Estão completamente erradas. Sabe por quê, irmãos? No céu não tem atraso. No céu não tem correria, não tem tempo perdido. Nos céus, sabe o que tem? Um Deus sentado no alto e sublime trono, governando o universo inteiro de forma soberana e espetacular. Sabe por quê? Apocalipse 4. Não é coisa da minha cabeça. É nós lermos as Escrituras. Apocalipse 4 conta a história de um homem chamado João, na ilha de Patmos, a qual Deus, por sua graça maravilhosa, abre os olhos dele para que ele veja a eternidade. E quando ele vê a eternidade, ele vê o trono, ele vê um Deus que está sentado. Um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Sabe por que Deus está sentado e não de pé? Porque Deus não está na correria. Deus não está preocupado, como se as coisas estivessem saindo do controle. Deus não perdeu as rédeas da história. Deus não capotou o universo na curva. Deus continua sentado, porque Ele está soberanamente governando o mundo. E com certeza governando
a nossa miserável / graciosa vida. Deus está sentado. Deus não está correndo. Deus está sentado, irmãos. Você tem noção disso? Sabe como isso é poderoso? Não há nada que os homens possam fazer de pé que Deus não possa vencer sentado. Todos os reis do mundo, quando se levantam exércitos contra eles, os reis se levantam, ligam para os seus generais e preparem, fortifiquem as fortalezas, preparem-se os generais e vamos para a guerra. Não. Deus, quando vê a ameaça, Deus é aquele rei que não fica levantando. Miguel, vem. Jesus, vem. Espírito Santo, vamos. E não sei o quê. Gente, meu Deus do céu, olha isso. Satanás, o pecado, meu Deus, a fome, e não sei o quê. A gente perdeu o controle. Não, Deus não capotou o universo na curva. Ele continua sentado, governando todas as coisas. Isso é glória de Deus, irmãos. Isso é glorioso. É indestrutível. Mas existe um ponto cego. Eu preciso falar isso. Existe um ponto cego não em Deus, mas existe um ponto cego na nossa vida. Existe um tendão de Aquiles nessa alegria cristã indestrutível. Existe um ponto que pode destruir e mexer com tudo. Existem alguns ladrões da alegria cristã. E é interessante que, com os olhos no texto, perceba o versículo 2 no capítulo 3. O apóstolo Paulo fala 3 vezes, no versículo 2 do capítulo 3, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Quem são esses 3? Os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Não são 3 pessoas diferentes, mas são falsos mestres que ensinam um falso evangelho. É o Cristo pop do evangelho customizado. Não é o evangelho verdadeiro. Paulo entende que precisa falar sobre o perigo representado pelos falsos mestres, que corrompem a palavra de Deus e, corrompendo a palavra de Deus, corrompem o povo de Deus. E Paulo sabia que os filipenses, se fossem enganados por esses falsos obreiros, eles seriam levados à queda, à perca, e acabariam perdendo a alegria da salvação. Essa alegria cristã ela é indestrutível pelas circunstâncias da vida, mas ela pode ser derrubada quando você passa a dar ouvido a falsos mestres. E esses falsos mestres não estão somente dentro da igreja. Falsos mestres hoje em dia são todos aqueles que te ensinam a olhar a vida, a olhar a si e a olhar ao próximo, não somente olhar a Deus. Falsos mestres não são aqueles apenas que falam o evangelho de Jesus. Nós já iremos conversar sobre isso. Mas existem aqueles que estão falando sobre nossas vidas, sobre a forma como nos enxergamos, e que se esse entendimento não está alinhado com o evangelho, aos poucos você será levado à tristeza e irá perder a alegria cristã. Por isso, irmãos, Paulo fala que tenham cuidado. Tenham cuidado, porque a falsa doutrina, ela nos leva a perder a alegria cristã. Os falsos mestres estavam ensinando que precisavam do evangelho mais judaísmo. Ou seja, eles ensinavam que precisavam circuncidar para entrar no povo de Deus. Não bastava o batismo, a circuncisão no coração, precisava da circuncisão física, na carne. Paulo chama esses homens que tentam misturar evangelho com judaísmo como maus obreiros, falsos mestres. E ele usa o termo 3 vezes, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Por que 3 vezes, irmãos? Paulo está sendo redundante? Não. A expressão aqui no grego, ela tem a expressão de alguém batendo no martelo para chamar a atenção num lugar onde ninguém está ouvindo nada. Você já entrou num lugar onde está todo mundo falando um monte de coisa, nada a ver? E você, a única forma de chamar a atenção é você... Ô, gente, né? Aí todo mundo, o que está acontecendo? Peraí.
É Paulo, tipo assim, cautelai-vos. Opa, tem algo aqui muito especial. É muito interessante, tem uma história do Timothy Keller. Quem já leu o livro O Significado do Casamento, conta a história que Tim Keller, antes de plantar a Redeemer em Nova York, ele se reuniu com a Kate Keller e a sua esposa e explicou para ela, amor, os 3 primeiros anos da plantação será muito agitado. E eu vou precisar trabalhar dobrado. Serão apenas 3 anos, amor. Ela, claro, amor. É isso aí, Deus falou, vamos. Passou os 3 anos, piorou. Ficou mais agitado ainda. Ficou mais agitado ainda. A história conta que Kate encontrava-se sobrecarregada. E o Timothy Keller continuava a trabalhar arduamente. A história conta que, para chamar a atenção dele, ela espera ele chegar em casa cuidadosamente, depois de uma reunião lá na igreja. Ela intencionalmente, cuidadosamente, virtuosamente e pedagogicamente pega os pires mais caros de casa e pá! Ele. O que está acontecendo aqui? Essa mulher, ela ama esses pires. É importante aqui para nossa casa. O que está acontecendo? Cuidadosamente ela faz isso e o que causa espanto nele é porque ela está calma. Mulher consegue fazer isso, né? Sangue frio vocês são. Sangue frio. Cuidadosa, calma. Ele olha, ela está calma e aquilo... Ela sabia que só dessa forma... Obrigado, café. Só dessa forma, irmãos, poderia chamar a atenção dele. Da mesma forma, irmãos, Paulo usa da mesma estratégia para chamar a atenção dos filipenses, para que eles não fossem enganados pelos falsos mestres e depois de um tempo viessem a perder a alegria cristã. Com essa história, sabe o que a gente aprende? Que muitas vezes Deus permite o pires que tanto gostamos cair, para nos chamar de volta para Ele, a fim de não nos perder completamente dEle. Por isso não chora se o pires caiu, celebra, porque se ele ainda continuasse ali, você iria se perder de Deus. Cuidado com a falsa doutrina. Cuidado com a falsa forma de pensar futuro, você e o seu negócio. Porque isso também, se não estiver alinhado com o Evangelho, minuciosamente irá te roubar de Deus. Mas não para por aí, irmãos. Eu queria parar aqui, eu não queria falar do segundo ladrão. Vamos ter que denunciar esse bandido. O segundo ladrão da alegria indestrutível, irmãos, se chama coração amargurado e ressentido. Sabe por quê, irmãos? Nos versos 6 ao 8, Paulo diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, justiça que há na lei, irrepreensível, ponto. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, ponto. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ponto. Olha aqui, que glorioso isso aqui, irmãos. Paulo considera tudo como perca. Irmãos, um dos ladrões da alegria cristã chama-se saudosismo da sua história. Deus ama o seu propósito eterno. Mas Deus não é comprometido com a tua história, com as tuas medalhas, com as tuas conquistas, com aquilo que você planejou. Me respeita, eu tenho 10 anos, eu sou Paulo, eu sou formado, eu sou judeu dos judeus, eu sou fariseu, eu sou irrepreensível. Viver a vida fundamentado nas suas conquistas ou nas suas percas é estar construindo a vida sob a areia. Irmãos, o apóstolo Paulo estica uma linha que gloriosa. Até diante das conquistas, nós devemos não fundamentar a nossa identidade, a nossa vida nisso. Nós devemos fundamentar a nossa vida no Cristo, na obra, na justiça de Deus, a ira de Deus satisfeita no sacrifício expiatório de Cristo. Essa é uma manhã de deixar para trás toda a amargura, todo o ressentimento e ser abraçado pela alegria cristã e experimentar o renovo de Deus sobre sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque alegrar-se no Senhor é um imperativo bíblico. Ser cristão é sinônimo de alegria. Ao contrário do que muitos acham, que cristão é carrancudo, cristão é triste, cristão é brabo, cristão é legalista. Não, cristão é alegre. Aleluia. Mas essa alegria não é barata, não é frívola.
É uma alegria por saber a causa dessa alegria. E a causa dessa alegria é por causa da obra da justiça de Deus, satisfeita em Cristo no Calvário, a fim de nos libertar do império da morte e nos levar para o reino do Filho amado. Por isso, Paulo diz, a nossa circuncisão não é na carne, é no Espírito, é batismo pela fé na obra de Cristo e não na obediência externa da lei. Logo, se a alegria no Senhor é resultado da fé na obra de Cristo, isso significa, sabe o que, irmãos? Que não há um coração duro nessa terra, a qual a espada do Evangelho não atravesse. Sabe o que significa? Que não há um coração frio nessa terra, a qual o fogo do Espírito Santo não aqueça, não derreta. Não há uma muralha nessa terra, não há uma fortaleza que você possa chegar e dizer, Deus não entra aqui. Deus fala, se tu é meu, eu vou te vencer. Eu vou te vencer, tu és meu. Deus não perde guerras com ninguém. Deus está soberanamente vencendo, sentado no controle, soberanamente. A espada afiada de Deus, ela tem poder e ela é poderosa. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando alma, espírito, junta e medula, trazendo à luz aos desejos e pensamentos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto, exposto de seus olhos, e é ele que prestamos conta. Versículo 14, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo-nos com toda a confiança no trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia! Há uma chave que pode entrar nas mansões mais secretas do coração do homem. Há um pastor que tem acesso aos santos dos santos, das catedrais mais profundas da alma humana. Sabe o que é o glorioso disso tudo? É que Deus está acessível. Quando você tem alegria cristã, ela não para em você, mas ela começa a ir através de você, para cativar os incrédulos a Deus. Ter alegria cristã é a base para nós sermos luz neste mundo. Quando você vive a alegria cristã, ela não para em você, mas ela se estende através de você, ao ponto de começar a cativar os incrédulos a Deus. Quando nós, irmãos, nos alegramos no Senhor, a nossa vida se torna atraente. A nossa vida é atraente não pela roupa que usamos, não pelas músicas que ouvimos, mas a nossa vida começa a ser atraente pela alegria que há em nós, indizível, infabricável, mas milagrosamente recebida pela obra da graça de Deus. E essa é uma alegria constante. Essa é uma alegria constante que nos faz permanecer. Como podemos ter essa alegria? Aqui eu concluo. De 2 formas. Primeira, não há alegria cristã real, duradoura no reino de Deus sem conhecer a Deus, sem estar num relacionamento profundo com Deus. Então, se você está aqui e não tem uma relação autêntica com o Senhor, e deseja viver e se alegrar no Senhor, eu convido você a confessar Cristo como Senhor da sua vida. Pois essa alegria só será encontrada numa relação com Cristo. Segunda forma, se você já tem um relacionamento com o Senhor, mas você julga não ser tão autêntico assim, não ser tão profundo assim, você sente que a alegria tem se esvaído. Eu oro para que você venha confessar o ressentimento, o orgulho,
o individualismo e retorne às profundezas da relação com Deus. Não sou aqueles pregadores de dar checkmate, mas ao segundo público, retorne enquanto ainda há tempo. Pois os dias são breves e o nosso Cristo logo voltará. Que Ele nos ajude. Vamos orar? Podemos ficar de pé? Gostaria de orar por você. Se você se encontra em algum desses dois grupos, eu quero abençoar a sua vida. Quero orar, abençoar você. E em seguida cantarmos um louvor a Deus. De gratidão, com alegria. Pelo renovo. Se você precisa refazer uma aliança com Jesus nessa manhã, faça. Se você precisa renovar a aliança, faça. Se você precisa pedir perdão, porque tem vivido um cristianismo tão superficial, ou um cristianismo tão ressentido, amargurado, peça perdão. Não tente administrar. Tem coisas, irmãos, que a gente não precisa de psicólogo. Tem coisas que a gente precisa de confissão de pecado. Confesse como pecado. Confesse como pecado o individualismo, o ressentimento, a amargura. Pegue toda a sua história. Pô, mas fizeram isso comigo, mas fizeram aquilo comigo, olha o que fizeram comigo, pobre pessoa que sou. Peça perdão pela amargura. Peça perdão pelo ressentimento, porque Paulo, com certeza, ele teve muito mais medalha do que todos nós aqui, e considerou tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Perceba, ele não considerou tudo como perca para ganhar a Cristo, como se Cristo esperasse que ele entregasse para depois dar algo a ele. Pelo contrário, por ter recebido essa maravilhosa graça, tudo que ele tinha foi considerado como perca. Por isso apenas entregue. Entregue a amargura, entregue o ressentimento. Você não precisa de inteligência emocional para viver isso. Sabe o que você precisa? Confissão de pecados. Poder do Espírito Santo para transformar o coração. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que é só assim. Só pelo Evangelho. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro por cada um de nós aqui, incluindo eu. Eu oro para que o Senhor venha estar nos ajudando. Nós colocamos aos seus pés nessa manhã toda dor, toda amargura, todo ressentimento. Colocamos em Ti e confessamos como um pecado. Não como um desajuste emocional, não como algo que nós podemos melhorar com as próprias mãos. Nós confessamos que é como um pecado, Deus. Nos perdoa, nos perdoa. Quem somos nós para exigir sermos amados? Quem somos nós para exigirmos sermos bem tratados, com justiça, com equidade? Quem somos nós, Pai? Nós cuspimos em você no madeiro. Nós é que te matamos no madeiro. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Que se tivéssemos no lugar de Adão e Eva, teríamos feito pior. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Nos arrependemos dos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa pelos nossos pecados. Obrigado porque estamos indo diante de um Pai que não é um carrasco, mas um Pai que quando ouve confissões de pecado, neste exato momento Ele concede graça, pois o Senhor aplica a ira até a 4ª geração, mas Ele aplica a graça até a 1000ª geração. Tu és um Deus tardio em irar-se, rápido, veloz em aplicar misericórdia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem tirando toda tristeza, toda amargura, ressentimento, em nome de Jesus, todo saudosismo, tudo aquilo que nos faz nos segurar numa pose de orgulho, nos faça, Senhor, tirar as muletas, a qual nos sustenta num cristianismo customizado, superficial. Em nome de Jesus, Senhor, pegue o nosso coração e leve aos lugares profundos no Evangelho, batiza o nosso coração na alegria cristã, batiza o nosso coração nas catedrais do
do teu evangelho, no santo dos santos do teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, nós recorremos a ti, porque sabemos que tu não és como os ídolos, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, que tem nariz e não sente, que tem ouvido e não ouve. Tu és o Deus verdadeiro, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem mãos e abraça, que tem ouvido e ouve. Tu és um Deus verdadeiro. Senhor, transforma-nos segundo a imagem do teu Filho Jesus, nosso irmão mais velho e Deus, sumo sacerdote, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Cordeiro imaculado, o leão glorioso, o bendito que veio, o bendito que virá, o bendito soberano. Em nome de Jesus, Senhor, transforma-nos por completo, para que a nossa vida seja uma carta viva do teu evangelho a um mundo triste, a um mundo preto e branco, a um mundo sem formas e vazio. Nos dê a forma do teu evangelho, nos dê a alegria cristã, para que o mundo te conheça e todas as nações te glorifiquem, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.